quero ler aqui Ezequiel 47, fala sobre o grande derramar do Espírito Santo sobre a terra. Ezequiel pôde ver o rio purificador de Deus. Ezequiel vivia uma terra seca, uma terra que não tinha água. E de repente Deus fez e ele vê o que queria fazer com a terra. Ezequiel 47 diz assim: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. Grave bem essa palavra, artérios, canela, né? Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, né? Os lombos. Então mediu mais 1000 e era um rio que eu não poderia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ele me perguntou: vistes, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Aqui Deus começa a mostrar o resultado dessas águas. E prosseguindo aqui no versículo 6, ele falou o seguinte: viste, filho do homem, né? E me tornou a trazer à margem do rio. Ao chegar lá na margem do rio, Ezequiel viu que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Quando ele entrou no rio, não viu nada disso. E a partir do versículo 8, ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxame de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada. De modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pantos não se tornarão saudáveis, serão deixados para sal. Junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então nós podemos ver aqui uma revelação futurística que Deus deu a Ezequiel. Primeiro, essas águas saem de um lugar, essas águas saem do limiar do templo. E depois aqui no final, nós vemos que essas águas elas saem do trono de Deus. Elas nascem de Deus, né? E de repente, Deus começa a medir as águas para Ezequiel. Águas que davam pelas canelas, né? Pelos artérios. Então, pelos tornozelos. Água pelos tornozelos. Então essas águas falam sobre a primeira experiência do Espírito Santo quando derrama sobre o ser humano, sobre nós. Nós recebemos uma porção básica do Espírito Santo sobre nossas vidas. O Espírito Santo aqui representando a água, né, que Deus mediu para o homem, 1000 côvados. E essa água, ela começa a crescer. Quando Ezequiel começa a experimentar essas águas pelos artérios, vamos supor que hoje, o que representa essas águas pelos artérios ou pelos tornozelos? Representa o batismo no Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo a primeira experiência pentecostal de um crente, do novo nascimento. Então a pessoa recebe essas águas e de repente o anjo mediu mais 1000 e as águas já davam pelo joelho. Depois que a pessoa começa
a receber, né, essa alegria de Deus, o falar em línguas, essas revelações de Deus, ele começa a ir para a oração, começa a nascer uma sede de oração, a sede de buscar mais de Deus, de conhecer mais de Deus. Água no joelho, água pelos lombos, é mais 1000 copos de água. Então, nesse momento, quando a pessoa começa a receber mais de Deus, buscar mais de Deus, ele começa a ver coisas que as pessoas normais não vê. Então ele começa a apedrejar, levar surra. Então ele precisa de água pelos lombos para poder sarar. Essas águas precisam sarar suas costas das calúnias, da difamação. E de repente tem mais. Deus mostrou mais 1000, né, 1000 copos de água. E essas águas eram águas que se deviam passar a nada. Quando o homem de Deus passa pelas as tribulações, as acusações, as críticas, e de repente ele chega a passar no rio a nado, mergulhar no rio profundo de Deus, Deus revela coisas grandiosíssimas para ele. E aí ele começa já a ver que as coisas que não plantou começam a ser plantadas. Ezequiel não plantou nenhuma árvore, mas quando ele voltou do rio, já estava tudo plantado. Deus plantou tudo. E os pescadores estavam com as suas redes, aqui ó, junto dele, desde Engedi até Engaim. Os pregadores, os avivalistas, os homens de Deus que ministram a palavra, estarão pregando sobre um mover sobrenatural de Deus, né? E aí fala que onde quer que esse rio passar, tudo viverá. É o rio de Deus, o avivamento, a unção de Deus que Deus tem para derramar sobre a igreja na terra. E a igreja do Brasil já está começando a experimentar esse avivamento nesse nível. O avivamento prometido, né, que Deus vai trazer, começando aqui por Goiânia. Goiânia está na rota do avivamento, né? As profecias que Deus entregou aos seus servos mostram o avivamento brasileiro e o avivamento mundial. Mas tem o ponto principal, onde vai começar, né, por Goiânia. Goiânia está na rota do avivamento. Deus está incendiando a igreja em Goiânia. Deus está começando a levantar os avivalistas, os homens de Deus que estarão carregando esse estandarte do avivamento por todas as nações e pelo mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe.